Graça e paz, irmãos. Amém. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de servi-lo aqui junto com os irmãos, trazendo um pouco da palavra de Deus. Agradeço a gentileza do Marco Aurélio de fazer a inversão, a troca, né, porque hoje à noite vou precisar muito, né, da projeção. Né, quero mostrar muitas fotos de Israel, da viagem, né, que eu compartilhei domingo passado. Tive o privilégio de fazendo um curso, né, para tradutores da Bíblia. Então, eu cresci tanto, foi um aprendizado tão rico, tão grande, que eu não pude deixar de compartilhar com os irmãos do domingo passado, né, que o pastor pediu, por causa de imprevisto, para que eu o substituísse, e hoje também, né, já estava programado, já estava planejado, então eu pensei, eu preciso compartilhar com os irmãos mais essa palavra com imagens, né, com fotos do lugar, para que a gente veja, queridos, o que eu entendo é a palavra de Deus de forma muito mais rica, de forma muito mais relevante para nós, muito mais significado para nossas vidas. A gente entendendo como é a terra, como é o país, como é o clima, a geografia, as distâncias e tudo mais. Então, agradeço muito a Deus por essa bênção de estar aqui hoje à noite e compartilhar um pouco essa palavra. Eu só queria uma ajuda, de alguma forma, poder indicar as coisas no mapa. Eu não sei se eu vou alcançar, talvez eu consiga com a mão mesmo mostrar alguns lugares no mapa, nas fotos. Mas se alguém tiver alguma coisa assim para indicar rapidamente, ajudaria. Uma caneta Bic? Está aqui, uma caneta Bic, pronto, né? Queridos, eu quero muito que os irmãos estejam orando a partir de quinta-feira, como eu compartilhei aqui, junto com o irmão Sérgio, orando, né, pela minha viagem para Guiné-Bissau, o país na África, onde morei com a minha família há muitos anos. Surgiu necessidade de voltar lá, resolver várias questões. Não tem nenhum problema, graças a Deus. É bênção, né? A igreja local lá, que nós ajudamos a formar, hoje o pastor, que já deixamos lá pronto, assumindo a igreja, hoje ele vai poder mudar para a casa pastoral, que a igreja está terminando de fazer. Então, a casa que ele está alugando, onde nós morávamos antes, que a gente alugava, precisamos tirar as nossas coisas que deixamos guardadas para quando formos voltar algum dia, continuar o nosso trabalho lá. Então, eu louvo muito a Deus pela bênção da oferta que uma senhora mandou para que eu pudesse comprar a passagem, e também pelo desafio que colocamos no WhatsApp da igreja, que vários obreiros lá na igreja, uma igreja irmã, né, da cidade de São Domingos, onde 5 obreiros novos da igreja vão se formar agora em janeiro. Um dos pastores de lá, ele pediu que a gente levasse uma Bíblia de estudo, e é uma Bíblia de estudo específica, da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Muito bem. Aqui, ó, indicador laser, muito bom. Bem moderno, obrigado. Obrigado, vovô Lobo Mário. Então, nós lançamos esse desafio no WhatsApp, e uma pessoa da igreja já trouxe uma dessas 5 Bíblias que nós precisamos, né? Bíblia de estudo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Comprei 2 pela fé, na livraria El Shaddai, e terça-feira deve chegar mais 2. Né? O que eu quero passar para os irmãos não um pedido, mas uma bênção, uma oportunidade de você participar da obra missionária, comprando uma dessas Bíblias. Né? Vai aliviar a despesa minha para a viagem, né? Se você quiser doar uma delas, um dos irmãos aqui da igreja já doou uma, né? Então faltam 4 que quem quiser, quem sentir o desejo de abençoar os irmãos obreiros lá, dando uma dessas Bíblias, só falar comigo depois do culto, tá certo? Então, quero louvar a Deus por essa viagem e também pedir aos irmãos que estejam orando para que Deus possa abençoar todo o nosso tempo lá, seja muito proveitoso o tempo, né? Conseguiu mais uma coisa, Mel? Não precisa não, já tem isso aqui, obrigado. Daqui a pouco alguém vai trazer um cabo de vassoura, né? Não vai precisar não, obrigado. Queridos, quando é o Natal? É 25 de dezembro? Não, hoje ninguém sabe quando é que Jesus nasceu, né? Um pensamento lindo demais que eu recebi na época do Natal, mandei para algumas pessoas no WhatsApp, manjedoura vazia, ele já cresceu, né? Cruz vazia, ele venceu. E túmulo vazio, ele ressuscitou, né? E o que está ocupado? O trono, né?
trono ocupado, ele reina, né? Eu achei lindo esse pensamento, essa frase que alguém criou, recebi, compartilhei com muitos irmãos. Então, o Natal é sempre, né, Jesus reinando em nossos corações, no trono dos nossos corações e no trono onde Ele está reinando para sempre. Amém, queridos? Então, nunca é dia errado, domingo errado para falar de Natal, não é verdade? Eu queria compartilhar com vocês em Lucas capítulo 2, verso de 1 a 6, o texto que narra com mais detalhes os eventos do Natal. O que aconteceu no Natal? Como é que foi? O que houve para que Maria e José tivessem que sair da cidade deles e ir para Belém? Por que eles fizeram essa viagem justo quando Maria já estava grávida, aguardando o nascimento do Senhor Jesus, tiveram que sair e ir lá para Belém? Será que era longe? Será que demorou muito? Como é que foi essa viagem? Então, eu sempre tive essa curiosidade e, depois de estar em Israel, depois de ver como é a terra, as distâncias, queridos, pensando em tudo o que aconteceu, tudo que envolveu esse evento, eu fiquei assim, muito impressionado, muito tocado. Eu quero compartilhar com os irmãos algo muito precioso que nós podemos encontrar sobre o nascimento do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 6, queria que os irmãos ficassem em pé para a gente ler, fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 7, aliás, não é o 6, é o 7, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar, queridos? Pai eterno, Deus bendito, Deus glorioso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te bendizemos por cada momento nesse culto, ó Deus, cada louvor, cada oferta, cada oração, Senhor, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui juntos, podermos te adorar, te bendizer, te engrandecer, ó Pai, te cultuar, te apresentar nossos pedidos, nossos agradecimentos, ó Pai, e também queremos agora ouvir claramente a Tua voz, Senhor. Queremos entender melhor a Tua palavra, queremos entender os acontecimentos ao redor do Natal, Senhor. Como é que foi esse nascimento do Senhor Jesus? O que aconteceu até Ele nascer, Senhor? Onde é que foi? Ó Pai querido, queremos conhecer o Senhor, queremos conhecer o Teu Filho Jesus, queremos segui-lo fielmente. Para isso, ó Pai, queremos conhecer mais, saber mais de Ti, da Tua palavra, para que possamos Te seguir mais de perto, Senhor, Te seguir mais fielmente e fazer a Tua vontade, ó Pai. Por isso nós Te louvamos por Tua palavra, que está em nossa língua, podemos lê-la hoje e agora, Senhor, podemos ter acesso a ela, Senhor, claramente, ela fala aos nossos corações, na língua aqui do nosso coração, Senhor. Te louvamos por isso, pedimos que o Senhor fale a cada um de nós aqui, que coloquemos de lado, Senhor, tudo que não vem do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Agora estejamos colocando de lado, ó Pai, tudo que não vem do Senhor, para que ouçamos claramente a Tua voz, ó Deus, o Teu desígnio, o Teu ensinamento para nossas vidas, ó Pai. Te pedimos assim, gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Temos um mapinha aqui de Israel. É um mapa que eu consegui lá, em Israel. Opa! Não é melhor que muito melhor do que um cabo de vassoura, né? Muito melhor é dizer pouco, né?
Queridos, esse é um mapa em alto relevo que nós temos, eu consegui lá de Israel. Se eu trouxesse ele aqui, seria muito pequeno, os irmãos não poderiam ver. Então, eu tirei uma foto dele, uma tentativa que os irmãos entendam algo muito importante, o relevo da terra de Israel, né? Então, nós temos aqui no meio, nessas partes mais escuras, são as partes mais altas de Israel, tá certo? Aqui está Jerusalém, a capital, para cá embaixo está Belém, bem aqui, esse pontinho vermelho, tá bom? E Nazaré aqui em cima, olha. Nazaré aqui em cima, né? Ela está em cima de um monte, né? Não somente posso ver no mapa, mas eu estive lá, né? Estive lá em Nazaré, estive em Belém também. Os irmãos vão ver fotos, tá? A gente vai mostrar, os irmãos entenderem, tá bom? Então, o que vai ajudar também a entender um pouco da história é que deste lado está o mar Mediterrâneo, é de onde vêm sempre os ventos, de onde vem sempre a chuva. Então, quando ela chega aqui, as nuvens têm que subir, elas tocam no ar mais frio em cima e chove para cá, deste lado dessa cordilheira, certo? Deste lado esquerdo, do lado do mar Mediterrâneo, é onde chove mais. Não é muito verde, né, aqui em cima, porque é uma terra bastante árida, né? É muito mais verde bem no litoral, aqui bem assim, onde é bem planície mesmo, aqui nos vales, aqui no Vale do Jordão, muito verde, mas aqui em cima, né, deste lado esquerdo, é mais ou menos. É onde Davi criava as ovelhas, a gente vai ver algumas fotos disso hoje à noite, sobre o qual falei domingo passado, né? Já desse lado direito é muito seco, aí sim é deserto de verdade. Vamos ver fotos de lá também, porque a chuva vem, né, o vento vem trazendo as chuvas daqui do mar Mediterrâneo, chega aqui, ela cai toda desse lado de cá é muito difícil cair, muito raro cair alguma chuva do lado direito dessas montanhas. Quando fomos lá, irmãos, a gente foi visitar um lugar aqui chamado Qumran, né, onde há muitas cavernas, onde os essênios fizeram muitas e muitas cópias do Antigo Testamento. E por causa do trabalho deles, hoje nós temos muito mais confiança nos textos do hebraico, né, por causa das muitas cópias muito boas que eles fizeram há centenas de anos atrás, mais ou menos no tempo de Jesus, né? Então, quando viemos aqui embaixo, a gente estava em Qumran, a gente queria ir para Massada, um outro lugar, algum lugar aqui no ponto, não pudemos passar, por causa de chuva em Jerusalém, olha só, chuva aqui em cima, que caiu torrencial, de manhã a gente saiu debaixo de chuva, quando foi chegar lá, a água alcançou a gente, né? São os rios que, como no Nordeste, outros lugares do mundo, só tem quando chove, né? Quando chove muito, aí vem aquele aguaceiro, né? Aquela enxurrada, né? E isso foi acontecendo naquele dia, nós vimos com nossos próprios olhos. Então, é engraçado, né? Estava aqui tudo seco, não tinha chovido nada aqui, mas estava lá descendo um monte de água, descendo para o Mar Morto, por causa das chuvas aqui de cima. Então, a chuva sempre cai de cá. Isso vai ajudar a entender um pouco as fotos, a realidade do local, a geografia, tá certo? Então, queridos, Nazaré está aqui em cima, né? Está em cima de um monte, tá bom? A gente vai ver fotos da cidade já já, e os irmãos vão perceber, então, a cidade está grande hoje em dia, mas a cidade antiga está em cima de um monte. Como é que Maria e José, né, seguindo essa ordem do imperador, de que eles tinham que ir, cada povo, cada pessoa, né, cada família tinha que ir onde, na cidade dos seus antepassados, né, no caso de José, era Davi, o seu antepassado, então ele tinha que ir para Belém. Então, todo mundo tinha que fazer isso. Como é que eles iam fazer para ir de Nazaré até aqui embaixo em Belém? Mais ou menos 120 quilômetros, mais ou menos em linha, assim, quase que reta, pelo caminho dos patriarcas. Eles chamam de caminho dos patriarcas até hoje, esse caminho aqui, descendo aqui pelo meio, por cima dos montes, passando em Jerusalém e descendo, passando para baixo. Não era o certo eles virem por aqui, irmãos? Não é o caminho mais curto? Mas é muito íngreme aqui, sobe muitas montanhas, sobe e desce demais, e muitas partes delas são quase desérticas, e também aqui é Samaria. E o que a gente sabe que a Bíblia nos fala? Eles não se davam com o povo de Israel, né? Então, todo o povo de Israel aqui embaixo, na Judéia, né? E quem estava aqui em cima, na Galiléia, se eles queriam um ver o outro, né? Um visitar o outro, tinha que ir todo mundo pelo Jordão, né?
para fazer essa viagem, para evitar de passar em Samaria, por causa de inimizade, por causa de preconceito, por causa de uma série de coisas, né? E, na verdade, se a gente for ver direito, descendo aqui de Nazaré, chega num vale aqui, o vale de Jezreel, que é o mesmo vale do Armagedon, viu? Isso aí são outros 500, que a gente poderia falar aqui horas e horas sobre o que tem aqui nesse vale muito fértil, muito grande. Então, eles descendo de Nazaré, vindo pelo vale aqui, poderiam chegar aqui no Rio Jordão e seguir por caminhos que até hoje tem. Isso aqui é uma estrada que está aqui, que hoje, né, está lá, toda asfaltada, né? Mas, de qualquer forma, eles viriam ao longo do Rio Jordão, com mais acesso à água, tem várias cidadezinhas, tinha, né, na época de Jesus, havia várias cidadezinhas que eles poderiam parar e chegar até aqui, mais ou menos em Jericó. Por que em Jericó? Porque é onde tem a melhor subida, onde tem um caminho mais viável. É muito íngreme, uma subida grande aqui, mas é um lugar onde... Aqui também tem, né? Mas é muito distante. Então, aqui é o lugar mais próximo para eles, para subirem, para chegar em Jerusalém, para depois vir para Belém. Se eles quisessem subir aqui, não seria possível, ou então seria só para quem é alpinista, coisa assim, muito alto aqui, né? Então, chegando mais ou menos em Jericó, que é próximo do lugar onde dizem que Jesus foi batizado, onde João Batista batizava as pessoas, já perto do Mar Morto, né? Então, por aqui tem... A estrada hoje, naquela época, eram caminhos que as pessoas subiam até Jerusalém, e então de Jerusalém para Belém seria mais fácil. Vamos ver a próxima foto. Nazaré, hoje em dia, né? É uma cidade como qualquer outra do mundo, tem muitas lojas, hotéis, restaurantes, tem tudo que uma cidade tem, energia elétrica e tudo, né? Cresceu muito, mas é na parte mais alta, né? Nessa parte mais alta que estão algumas ruínas, alguns lugares que eles fizeram escavações e sabem que ali é a mesma Nazaré do tempo de Jesus. Eu não tenho nenhuma foto para mostrar de alguma coisa lá da Nazaré antiga, porque não tinha o que ver, né? Assim, nenhum lugar onde pudessem dizer, aqui era a casa de Jesus, ou coisa assim. Não havia, né? Então, o que nós vimos lá foi em um lugar onde construíram algumas casas e a gente podia ver como era a vida naquele tempo, né? As pessoas trabalhando, cuidando de ovelhas, fabricando lã e coisas assim, né? Então, Nazaré é essa aí. Próxima foto. Essa aqui eu mesmo tirei de lá, podemos ver novamente Nazaré lá em cima do morro. Não tem nenhuma outra foto melhor, irmãos, que eu consegui tirar, porque todas que eu ia tirar ficavam muito perto dos prédios, porque o ônibus ou indo lá para cima ou descendo, era o tempo todo fazendo muitas curvas, passando bem perto dos prédios, das casas, então não tinha jeito de tirar uma assim mais próxima que pudesse ver Nazaré. Mas dá para perceber que está lá em cima, né, do monte, né? Lá no alto, né? Então, é o começo da viagem de Maria e José. Descer lá de Nazaré, onde era a cidade antiga, a cidadezinha, um povoadozinho, lá em cima, foram descendo o vale, né? Próxima foto. Eu não encontrei com Maria e José para tirar foto lá deles, mas eu consegui esse outro casal aí para tirar uma foto, para os irmãos verem como é a realidade de lá, né? Andando de jumentinho, a Bíblia não diz claramente, mas a gente supõe que a Maria estava montada num jumentinho para fazer uma viagem dessa, ela já grávida, né? São muitas inclinações lá, estão vendo? Eles estão descendo a ladeira, né? Porque estavam descendo de Nazaré, né, para o vale do rio Arode e depois para o rio Jordão. Muita pedra em todo lugar e muitas partes muito secas. Então, essa foto aí mostra, né, a realidade da viagem de Maria e José. Próxima foto. Esse aqui mostra como que seria se eles fossem direto para Jerusalém, descendo em linha reta. Lembra que nós vimos no mapa? Então, é muito íngreme, tem muita pedra, é perigoso, pode escorregar, pode cair. Israel é todo assim, muitas inclinações, muitas montanhas e, em muitas partes, poucas ervas, né? pouca vegetação, né? Então, isso aí, possivelmente, passaram em alguma parte assim, né? Mas eles desceram para o vale para que eles pudessem caminhar mais tranquilamente no plano e perto de um rio, né? Próxima foto. Aqui já estamos chegando perto do Jordão. Esse vale aqui é o vale que vem de lá
abaixo de Nazaré, depois de descer de Nazaré, o primeiro vale, o rio que ele vai encontrar, passa por aqui. Mesmo que a gente não vê água, mas o vale é aqui, certo? Essa foto é tirada de uma cidade chamada Bet-Shean, estava no mapa lá, eu passei por essa cidade, e ela está justamente bem à vista do Jordão, né? Ela está nesse lado direito, onde dá para ver o vale que vem lá de Jezreel, o vale de Jezreel, né, que vai estendendo e chega até no rio Jordão, e lá ao longe nós vemos as montanhas já na Jordânia, né? Tá bom? Então, isso aqui é para a gente entender por onde que Maria e José estão indo, certo? Já desceram a montanha lá da cidade de Nazaré e caminharam muito até chegar nessa parte do vale, já se aproximando, chegando mais ou menos no Rio Jordão. Aí chegamos no Rio Jordão, queridos, né? Se procurarem na internet, vão ver muitas fotos diferentes. Não tive o privilégio de ir lá vê-lo. Nós vimos em alguns lugares as nascentes do Jordão, mas não pudemos chegar até no próprio Jordão, onde Jesus foi batizado. Tem uma foto onde eles acham que aconteceu. Mas faz sentido, né? Maria e José seguirem o caminho do Rio Jordão, porque haveria acesso à água, né? Teria sombra, e geralmente é perto de água que há mais vilas e povoados, onde eles poderiam ficar à noite. Por quê, irmãos? Por que ficar à noite? São quantos quilômetros? Será que dá para voltar lá na foto do mapa? Volta na várias... até isso. Daqui de Nazaré, direto para Belém, 120 quilômetros mais ou menos. Agora, eles estão fazendo isso aqui, ó, desceram aqui para o vale, agora eles estão, a última foto que nós vimos, aliás, a penúltima, né, foi nessa parte aqui, já de Bet-Shean, daqui dessa cidade, já olhando o Jordão, e chegamos no Jordão, né? Desse caminho aqui, chegando até mais ou menos em Jericó, subindo por aqui, seria 150 quilômetros, mais ou menos, talvez mais um pouco. Dá para fazer num dia? Não dá. Então, uma semana é mais ou menos o tempo que Maria e José levaram para sair de Nazaré para chegar em Belém. Uma semana, irmãos, 7 dias, 8 dias, mais ou menos, é o que já foi calculado que levaria para 2 pessoas, ainda mais a mulher, né, grávida, precisando ir devagar, com cuidado, né, levaria para chegar, para fazer essa viagem toda. Então, vamos lá para o Rio Jordão novamente? Ótimo. Então, o Rio Jordão, né, a água passando, a próxima mostra o vale, né, é como se estivesse ao lado do Rio Jordão, tirando a foto para o lado esquerdo no mapa, né, para dentro de Israel, certo? Olhando para Israel, Samaria está lá para trás dessas alturas aqui, do deserto da Judeia, tá certo? Então, como eu falei, do lado direito, né, daquela cordilheira, né, já para o lado do Jordão, nessa parte não chove, né? Não chove, já só a partir do Jordão, já indo para a Jordânia, subindo aquelas outras montanhas do outro lado do Jordão, aí já cai chuva e tem água do rio. Mas nessa parte praticamente nunca se chove. Olha como seria difícil subir, né, e caminhar, né? Então, Maria e José provavelmente vieram por esse caminho, seguindo o Rio Jordão e tendo o lado direito, né, descendo do norte para o sul, tendo à sua direita essas montanhas do deserto da Judeia. Próxima. Aqui erigiram uma coluna onde eles entendem que provavelmente Jesus foi batizado, né? Tem até hoje uma pedra bem antiga que colocaram lá em árabe e em inglês. Por que não está em hebraico? Porque está na parte da autoridade palestina. Por isso que quando chegamos 3h20 da tarde, querendo entrar lá, já estava fechado, né? Por motivo de segurança, porque o exército de Israel não permite entrar mais depois desse horário, né? Mesmo que a gente estava dentro do território palestino, mas para chegar nessa outra parte, já perto da fronteira, por alguma razão, não permitiram que a gente entrasse, então a gente foi para Jericó e depois subimos para Jerusalém. Então, irmãos, mais ou menos, Maria e José foram descendo, acompanhando o Rio Jordão, até chegar mais ou menos nessa altura, né, de onde Jesus provavelmente foi batizado, mais ou menos na altura de Jericó, para começar a subir, para ir até Jerusalém. Ok? Próxima foto, nós vemos o caminho de Jericó
para Jerusalém, passando por aquele lado, né, que a gente já explicou, muito seco, né, onde não cai chuva, do lado direito das cordilheiras. Né, é o caminho, né, de Jericó para Jerusalém, como se fazia antigamente, né, o caminho antigo, certo? Que até desaparece no meio das montanhas lá. Né? Hoje em dia há rodovias modernas, muito bem feitas, que dá para subir rapidamente de carro, não dá nem para sentir como seria, né, se fosse, né, duas pessoas caminhando, ou mesmo que uma estivesse de jumentinho. Então, essa região, de alguma forma, por algum caminho desse, Maria e José subiram de Jericó, indo até Jerusalém. Nós vamos ver agora a próxima, acho que é mais uma foto do mapa. Então, só recordando mais uma vez, então, desceram então, de Nazaré para o vale, vieram por dentro desse vale aqui, até chegar no Vale do Jordão, passando perto de Bet-Shean, né, talvez até ficaram nessa cidade. Tem um outro povoadozinho aqui, tem mais uns 2 ou 3 aqui, que estão marcados no mapa, que foram encontrados, que existiam no tempo de Jesus. Aí aqui tem uma esticada grande que não tem nada, até chegar em Jericó. Então, é possível que tiveram que acampar, talvez, em algum lugar, né, no meio do caminho, onde não havia nenhuma cidade. E então, chegamos já aqui em cima, né, na região de Jerusalém, na parte alta, passamos esse caminho aqui, e vamos, então, agora para Belém. Tá certo, queridos? Essa foto mostra tanto a região ao redor de Belém, como também pode ilustrar aquilo que nós falamos domingo passado, sobre o pastor e suas ovelhas. Mostra como que tem vegetação, porque desse lado, né, das montanhas chove, né, então tem alguma vegetação. Só lá nas planícies é que tem pastagem à vontade, mas onde Davi pastoreava suas ovelhas, não tinha pastagem à vontade. Lembra, os irmãos, que nós comentamos isso na mensagem domingo passado? Por que o salmista diz, né, em pastos verdes me faz descansar? Né? Porque o pastor sabe onde há pastos verdes, que não são muitos, não são abundantes. Né? E também ele diz, em águas tranquilas, me renova a alma e me restaura as forças. Também a água, muito difícil de encontrar, só o pastor que sabe encontrar, né? Sabe onde é que está essa água. E a terceira coisa que o salmista destaca, que Deus o ajuda, Deus lhe abençoa como pastor, achando o caminho, né? Por caminhos certos o Senhor me conduz, assim ele diz no Salmo. Não dá muito certo dizer caminhos justos, né? Essa foto aqui mostra quais são esses caminhos certos, né, que o pastor conduz, porque são muitos caminhos, né? São muitas trilhas onde as ovelhas passam. Elas não vão saber qual a trilha pegar para voltar para casa, ou para ir para o pasto, ou para ir para a água, mas o pastor que está diante vai levando, então, Maria e José provavelmente passaram em lugares assim no caminho para Belém. Essa foto aqui, irmãos, é uma que mostra justamente algo que eu queria destacar no Salmo 23, a quarta coisa que o salmista fala, o porquê que o Senhor é o pastor dele e nada vai lhe faltar. É o alimento, que mais? A água, a direção e proteção. Olha só, queridos, esse vale fundo aqui, ó. Esse aqui é um lado do vale, um lado da altura, e que é outro lado, certo? Aqui no meio, aqui embaixo, está vendo onde está escuro? Tem uma nuvem que estava por cima. Nós vemos aqui bem embaixo, bem escuro, né? Então, o professor, nesse dia, falando sobre o Salmo 23, estava mostrando como que alguns vales são tão fechados que fica escuro lá embaixo, devido à natureza dos morros, né? De como que eles são bem estreitos, são desfiladeiros fechados, fica escuro lá embaixo. E é justamente onde um urso, um leão, pode ficar de espreita para atacar as vítimas, né? As ovelhas, as pessoas. Por isso, o salmista diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, se as ovelhas em Israel, nessa parte, no deserto da Judeia, não tiverem um pastor, elas estão liquidadas, elas não vão viver, não vão encontrar alimento, nem água, nem direção e nem proteção quando tiverem que descer num lugar desse para chegar até na água ou em algum outro pasto.
Então, eu estou recordando um pouquinho da mensagem do domingo passado, do Salmo 23, mas também mostrando isso é pertinho de Belém. É em terreno assim, onde Maria e José passaram viajando, chegando de Jerusalém, descendo um pouco mais até Belém. Tá certo? Vamos para Belém, então? Bem-vindos a Belém. Hoje está assim, né? Quem dera se no tempo de Jesus tivesse esses carros todos para viajar mais fácil, né? Isso, irmãos, é depois de o ônibus que a gente estava embarcado subir muito, fazendo muitas curvas e curvas e curvas até chegar num lugar aqui à direita, mais uns 100 metros à direita, tinha tipo uma garagem para ônibus turísticos, né, onde nós descemos, e aqui nós fomos caminhando, subindo, andando bastante, até chegar, próxima foto mostra uma igreja antiga, né? Aqui, sim, podemos ver algo muito antigo, mas ainda não é do tempo de Jesus, é posterior, né? É antes de chegarem os árabes. Talvez a gente volta lá na foto anterior, a gente vê, aqui está escrito em inglês, mas aqui está em árabe, a gente não vê nada em hebraico. Por quê? Porque também está nos territórios palestinos, né? Então, aqui está, inclusive, uma propaganda, visite a Palestina, né? Então, nessa parte está até bem organizado, administrado, é limpo, é organizado, né? Mas está sob o governo dos palestinos, não de Israel, essa parte aqui, né? Na próxima foto, então, nós vemos a igreja antiga, né? Pertinho da igreja da Natividade. Isso aqui a gente nem entrou nela, mas eu achei bonito porque ela é antiga, e também o fato de ter uma árvore de Natal bem do lado, né? Acho que era dia 10, dia 11 de dezembro, mas já tinha árvore de Natal, muitas lojas já estavam cheias de Papai Noel lá em Belém, certo? Aqui estamos em Belém, também na parte mais alta da cidade, na parte antiga da cidade, onde aqui era o povoado onde Jesus nasceu. Onde foi, ninguém sabe ao certo, mas era nessa altura, nessa parte, nessa região mais alta, não tem mais para onde subir, onde havia o povoadozinho, onde Jesus chegou com seus pais para nascer, né? Chegou com eles para nascer ainda depois, né? Então, a próxima foto vai mostrar uma outra igreja, bem do lado daquela, um dos pontos altos da viagem para a gente, né? Não a igreja em si, porque é uma igreja de Santa Catarina, essa estátua aqui é a Santa Catarina, né? A gente nem entrou na igreja direito. O que foi muito rico para a gente, como tradutores da Bíblia, foi a estátua de São Jerônimo, que traduziu toda a Bíblia para o latim. Ele passou anos e anos, quando nem a igreja havia ainda aí, escondido numa caverna, onde nós descemos e pudemos ver, onde ele trabalhou por muitos anos, e foi perseguido, perdeu a vida por causa da tradução da palavra de Deus. Então, para a gente, esse foi o ponto alto de estar em Belém, porque ninguém sabe onde é que Jesus nasceu. Mas, na próxima foto, a gente pode ver mais ou menos perto de onde foi que Jesus nasceu, né? Aqui na frente seria aquela capela, né, a igreja de Santa Catarina, e aqui atrás de quem está tirando a foto, né, tem um túnel, a gente desce uma escada e vai para uma caverna, onde São Jerônimo trabalhou muito tempo, e continuando um pouco mais nesse túnel, a gente sai numa outra igreja, a igreja da Natividade, né? Lá é bonito, a decoração e tudo, um túnel onde você desce para ver lá embaixo uma pedra que fizeram com uma estrela prateada, onde dizem que Jesus nasceu e tal. A gente sabe que não foi, né? Jesus nasceu numa estrebaria, né? Então, de repente, sei lá, pode ser que a estrebaria existia, onde depois foi feita essa igreja, né? Porque, claro, não havia igreja nenhuma quando Jesus nasceu, né? Não há como saber, irmãos, não há como ter ideia de que parte de Belém onde estava a estrebaria. Imaginem, né? Uma cidadezinha com algumas pousadas, né? Algumas estalagens, né? Cada uma vai ter uma estrebaria para os viajantes poderem deixar, né, os seus animais. Então, é impossível saber exatamente o lugar. Então, para a gente foi muito forte, muito bonito estar nesse lugar por causa do tradutor, né? O trabalho do tradutor da Bíblia, que viveu e trabalhou em muito lugar, bem ao lado do local onde entendem que Jesus havia nascido, certo?
A próxima foto eu acho que já é outra de Belém mesmo, né? Isso é em outra parte de Belém, para os irmãos verem como é que está hoje. Já aqui quase nem em inglês a gente não vê nada, só em árabe mesmo, né? É a outra parte da cidade. A outra também mostra algo interessante, né? Que todo lugar tem Coca-Cola, né? Isso aí não falta, né? Parece praga, né? E até televisão de cachorro. Eu tirei isso aqui para mostrar para os meus amigos, né? Até lá tem televisão de cachorro, né? Mas vamos recordar, então, o nosso trajeto no mapinha, né? Vamos recordar? São 150 quilômetros, então, mais ou menos, que Maria e José, né, viajaram de Nazaré, descendo o vale, descendo da montanha, né, da cidade até no vale, seguindo o vale de Arode até Bet-Shean e seguindo o rio Jordão, até chegar mais ou menos na altura de Jericó, onde as pessoas faziam o trajeto a pé, né, subindo muito até Jerusalém, e esse pedaço todinho não tem aldeia, não tem povoado, não tem nada. A pessoa tem que subir preparada com água, né? No tempo de Jesus, né? Muito preparado com água e alimentação para chegar até ali. Eu entendo que seria, no mínimo, um dia inteiro, né? No mínimo, talvez mais, para poder subir isso aqui, tudo dada a distância, inclinação, por causa de muitas curvas que precisa fazer para poder passar no meio dos morros, né? Para poder chegar em Jerusalém, e ainda tem mais um pedaço até Belém, mais algumas dezenas de quilômetros, né? Então, queridos, essa foi a viagem que Maria e José fizeram de Nazaré até Belém. Obrigado, queridos, que estavam na projeção. Os irmãos podem acender as luzes. Queridos, o que é que nós podemos aprender com isso? O que a palavra de Deus pode nos instruir através dessa narrativa? Vendo que a palavra de Deus diz que foi um decreto de César Augusto que todos fossem se recensear. Talvez algumas pessoas não precisavam nem sair de sua própria aldeia ou povoado para se recensear. Por exemplo, quem morava em Belém e era da linhagem de Davi, já estava em casa, né? Não precisava sair do lugar. Mas Maria e José, ambos já sabiam do que iria acontecer, né? Ambos já haviam sido avisados através dos anjos, tanto Maria quanto Jesus, em relação ao Senhor Jesus, em relação ao nascimento do Messias. Então, o que nós faríamos no lugar deles, né? Sabendo da promessa que foi dada por Deus, sabendo que o bebê que iria nascer não seria qualquer um, seria o próprio Messias, o Salvador do mundo. Qual seria a nossa reação sabendo de tudo isso? José e Maria sabiam, pelo menos José com certeza sabia de todo o trajeto que ele teria que passar, todos os perigos na viagem, né? Havia ursos e leões naquela época, hoje praticamente não há mais. Haviam ursos e leões nos lugares remotos, né? Longe das aldeias. Havia perigo de salteadores, havia distância grande, havia todo o desconforto para Maria viajar naquele estado. O que nós faríamos se fôssemos eles? Será que a gente diria, vamos deixar, ou não vamos fazer isso, ou então vamos esperar para outra época? Eu não sei. O que poderia passar na cabeça da gente em tentar contornar a situação? O que eu vejo, queridos, o que eu quero trazer para os irmãos, que Deus esteja nos ensinando com isso aqui. Apesar dessa ordem, que não era de Deus, de ter que sair de onde eles estavam, diante dessa promessa de um bebê especial que iria nascer para eles, diante dos perigos que havia na estrada, diante de todo o desconforto da viagem, diante de tantas incógnitas na viagem, o que eles fizeram? Confiaram em Deus. Sim ou não, irmãos? Confiaram ou não? Com certeza, porque não havia outra opção, né? Se fizessem outra coisa, seria desconfiar de Deus, seria colocar de lado tudo o que Deus havia prometido para eles, e seria desconfiar que pudessem fazer essa viagem, que conseguiriam realizá-la e o Salvador prometido poderia nascer. Então eu vejo, irmãos, uma lição enorme para nós, né? Uma lição muito rica, muito preciosa.
quando Deus nos comissiona a fazer algo, quando Deus nos dá algo para fazer, para realizar, temos que confiar nele. E pronto. Se Deus nos dá algo para fazer e já não deu, quanta coisa que Ele já nos ordenou a fazer, não é verdade? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa atitude? É de procurar descobrir uma forma de escapar daquilo, de sair daquilo, ou preocuparmos com as condições e os perigos e o quanto que vai custar, ou as dificuldades que vão haver. Será que eu vou chegar vivo? Será que eu vou ficar bem? A gente não para pensar, né, irmãos? Eu acho muitas vezes na origem da ordem, né? Na autoridade, no poder de quem está dando essa ordem. Né? No caso aqui, foi César Augusto, um imperador humano. Né? Mas a responsabilidade, o dever de fazer tudo para que esse bebê prometido, esse bebê especial nascesse, Maria e José tinham que dar conta, não é verdade? Eles tinham que zelar por isso e fazer com que aquela promessa se cumprisse. Tomar todo o cuidado com isso. Então, eles enfrentando essa viagem perigosa, quer dizer o quê? Quer dizer que confiaram que Deus iria guardá-los em todo o caminho, iria prover para eles em todo o caminho, iria defendê-los, iria livrá-los até chegar em Belém, porque eles sabiam que precisavam cumprir essa ordem das autoridades do Império Romano, que não era só em Israel, era todo mundo conhecido da época, estava sob o jugo do Império Romano. Então, qual foi a atitude de Maria e José? Confiar em Deus e obedecer, e ir em frente e realizar o que tivesse que fazer, deixando os problemas, as dificuldades, os imprevistos, os perigos, o que houvesse, eles deixaram nas mãos de Deus, para que Deus os conduzisse e os levasse até Belém e pudessem estar no lugar onde as promessas do Senhor poderiam se cumprir. Os irmãos concordam com isso, irmãos? Isso faz sentido? Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando? Irmãos, eu espero que, então, através dessa viagem que fizemos, né, com essas imagens, a gente possa entender que esse nascimento do Senhor Jesus, aqui relatado nesses poucos versículos, não foi uma brincadeira, né? Não foi de manhã Maria e José saírem da cidade deles e chegarem de tardezinha, né, tranquilamente, sem problema nenhum. Não, foi uma viagem longa, de pelo menos uma semana, talvez quase 10 dias, né? Passando por vários perigos, privações e suspense. Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo lá? Será que vai ter proteção? Será que vai ter onde conseguir água? Será que vai ter onde conseguir alimento? Até chegar em Belém. Chegando em Belém, não havia lugar na hospedagem. Irmãos, eu acho lindo demais a confiança de Maria e José no Deus que prometeu e que sabiam que Ele iria cumprir a promessa. Apesar de tudo que sabiam e apesar de tudo que eles não sabiam que poderia acontecer, dos riscos e perigos e privações e dificuldades que poderiam passar na viagem. Então, queridos, eu quero que nesse momento estejamos por alguns instantes em reflexão. Não sei se Jonas quiser tocar uma música, enquanto a gente se coloca diante de Deus em oração para refletir onde é que nós temos vacilado. Diferente de Maria e José, que enfrentaram essa viagem, sabendo do propósito de Deus para a vida deles, sabendo daquele propósito especial que Deus revelou para eles, esse bebê especial que iria nascer, eles enfrentaram a viagem confiando em Deus. Uma viagem longa, perigosa, com dificuldades, mas foram em frente. Então vamos, irmãos, nos colocar em atitude de oração durante alguns momentos, conversando com Deus, pedindo a Deus que trabalhe em nossos corações para que a gente possa corresponder à vontade dEle. Amém, queridos?